Fala pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá? Mais uma vez estamos aqui, vamos gravar mais um vídeo, pessoal, e trazer alguns informativos. Hoje eu quero falar com vocês sobre o informativo 789 do Superior Tribunal de Justiça, mas para começar, né, deixe seu like, curta, ative o sininho das notificações, compartilhe aí para mais pessoas poderem ter acesso, se inscreva no nosso canal. Eu sou Felipe Martins, professor, delegado de polícia, e então peço aí essa força para você. Tudo que eu estou te pedindo é feito, é gratuito, não cobra nada, tá bom? Pessoal, vamos lá. Informativo 789, eu gosto de ir direto ao ponto para a gente poder fazer um vídeo com conteúdo e não muito longo, que eu sei da tua batalha, né, da tua luta. Então, às vezes o vídeo com 15, 20, 30 minutos talvez fique mais complicado. Tem situações que não tem como. O vídeo tem que ter 30, né, partido em dois, fazer 30 a 30, mas enfim, vamos tentar nesse aqui fazer, porque tem bastante coisa interessante. São 6 decisões que eu quero comentar aqui com vocês. Então vamos lá, terceira sessão do STJ, que reúne a quinta e sexta turma, e a terceira sessão tratam de matérias de direito penal, processual penal, beleza? Ok, houve uma mudança de entendimento, overruling, em relação ao crime de latrocínio, quando tem mais de uma vítima, e também a questão que envolve quantos patrimônios são atingidos, tá? Subtraído um só patrimônio, terceira seção, tá? Subtraído um só patrimônio, a pluralidade de vítima da violência não impede o reconhecimento de crime único de latrocínio, ou seja, a ação do autor da conduta, o autor ou autora da conduta, o latrocínio é o famoso roubo seguido de morte. Quando ele se dirige a determinado, é um crime contra o patrimônio, a um patrimônio, mas atinge 2 vítimas, por exemplo, qual que era o entendimento do STJ e que, na verdade, ele mudou por conta do posicionamento do Supremo Tribunal Federal. O entendimento até então do STJ era, mesmo que se atingisse, por exemplo, um patrimônio com 2 vítimas, se reconheceria aqui o concurso formal impróprio, que está previsto também no artigo 70 do Código Penal. Nesse caso aqui, diante do entendimento do STJ, o que vai acontecer do STF? O STJ mudou. Por exemplo, se nós temos 2 patrimônios atingidos, nós teremos a prática de, no caso, seriam 2 crimes de latrocínio em concurso formal, ou concurso formal próprio, ou concurso formal impróprio. Concurso formal impróprio ocorre quando tem os famosos desígnios autônomos, tá? Diz assim o concurso formal, artigo 70, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, tá? Agora, se ficar demonstrado que essa ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes são desígnios autônomos, se aplica também conforme o artigo anterior. Então, eu tenho um desígnio autônomo, eu com uma conduta, mas objetivando atingir, por exemplo, 2 pessoas, atingir uma pluralidade de bens jurídicos, se aplica o chamado concurso formal impróprio, tá? Nesse sentido aqui, o que o STJ fez? Houve uma mudança para adotar que entendimento? Se, por exemplo, subtraiu um só patrimônio, e que houver mais de uma vítima, não impede o reconhecimento de crime único de latrocínio, tá? Então, nesse sentido, vai ser aplicado, e depois, na dosimetria da pena, nas suas circunstâncias, vai ser valorado a quantidade de vítimas, né? Mas, a princípio, foi esse o entendimento, e coloca aqui, ó. No caso, as instâncias ordinárias afirmaram que houve desígnios autônomos em relação ao animus necandi, né? Motivo pelo qual entenderam pelo concurso formal impróprio, o qual deve ser afastado nos termos do entendimento do STF. No entanto, é inviável o reconhecimento de crime único, porque
foram atingidos dois patrimônios distintos. Nesse contexto, deve ser reconhecida a prática de dois delitos de latrocínio na forma tentada em concurso formal próprio, pois não foi mencionado pela Corte de Origem que também teria havido autonomia de desígnio em relações a subtrações patrimoniais, mas tão somente no tocante ao ânimos necandi. Por exemplo, nesse caso concreto, foram dois patrimônios atingidos e 3 vítimas. Aqui sim, como tem dois patrimônios, foram dois crimes de latrocínio na sua forma tentada em concurso formal. Se fosse um patrimônio e 2 vítimas, teria um crime único de latrocínio. Então, como eu te falei, o STJ mudou o seu entendimento para acompanhar o posicionamento do Supremo. Outra coisa, acordo de não persecução penal, aqui é a quinta turma, tá? Naquele momento, a ausência de confissão formal circunstanciada no curso da ação penal não impede a remessa dos autos ao parquê para avaliar a possibilidade da propositura do ANPP, tá? Uma vez que essa confissão ela pode, inclusive, ser ofertada depois perante o próprio Ministério Público quando da assinatura do acordo. O caso concreto aqui, no longo da instrução, o réu permaneceu em silêncio. Depois foi desclassificada, foi modificada, foi entendida que a conduta dele de tráfico passou a ser a figura do tráfico privilegiado. A partir dessa mudança, essa desclassificação, houve a possibilidade de se propor. E a alegação era, olha, mas no momento do curso da ação penal, no momento em que ele foi interrogado, o réu não confessou formal e substancialmente a prática do crime, mas se manteve em silêncio. Então agora, mesmo diante da mudança da tipificação, não caberia mais. Porém, a quinta turma disse o seguinte, não, mesmo que no curso da instrução ele tenha permanecido em silêncio ou que não tenha acontecido a sua confissão, nada obsta que posteriormente, inclusive no ato de assinatura do acordo, ele possa materializar essa confissão. Então isso não impede de ser oferecido a NPP pelo Ministério Público, desde que preencha os requisitos, né? Está lá no 28A que fala, não sendo caso de arquivamento e tendo investigado, confessado, formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, tá bom? Claro que tem outras nuances, temos aqui os critérios estabelecidos como eu acabei de ler, tá bom, pessoal? Vamos aqui rapidinho. Mais uma decisão interessante, veja, quinta turma ainda, reconhecido em recurso exclusivo, escute bem, recurso exclusivo da defesa, que a sentença que condenou o réu por fatos que não estavam descritos na denúncia, ao princípio da correlação. O Ministério Público, titular da ação penal pública, oferece a denúncia e descreve os fatos, dá a eles o seu entendimento quanto à sua tipificação, promove, faz os requerimentos, chama a oitiva de peritos, os laudos que foram produzidos, por exemplo, na sede do inquérito policial, oitiva de testemunhas, enfim, apresenta as suas alegações finais, seja ela oralmente ou por memoriais, ok, não tem problema. Mas, veja, se a defesa entra com recurso e fica demonstrado que o réu foi condenado por fatos que não estavam descritos na denúncia, né, fatos estranhos à denúncia, cabe ao tribunal anular aquela sentença e absolver o réu. Não cabe anular a sentença e determinar que se retorne os autos para o juízo de primeiro grau, não. Então decidiu dessa forma. Se o recurso for exclusivo da defesa, houve essa constatação que ele foi condenado por fatos que sequer estavam descritos na denúncia, cabe ao tribunal anular aquela sentença condenatória e absolver o réu. Beleza? Esse foi o entendimento, pessoal. Vamos seguindo aqui para sexta turma agora. Tráfico de drogas, a questão do réu mentir em interrogatório, imputando prática criminosa a terceiro, não autoriza a majoração da pena base. Então, o fato do réu mentir em interrogatório, imputando, por exemplo, prática criminosa a terceiro, não autoriza a majoração da pena base, tá? Veja, apesar dele falsear a verdade, eventualmente, como
no caso trazido aqui, acusando ou imputando falsamente alguém um crime, pode justificar a responsabilização dele por crime autônomo, isso não significa que durante o interrogatório, esse fato dele mentir, ou só dele mentir, ele não precisa estar atribuindo falsamente um crime a alguém, isso não autoriza por si só exasperar, aumentar a pena base dele, ok, pessoal? Lógico, se ele imputar falsamente a alguém um crime durante o seu interrogatório e ficar demonstrado cabalmente que ele o fez dessa forma, tem um crime, ele pode ser responsabilizado por um crime autônomo, inclusive, tá? Vamos lá, vamos seguir, pessoal. Medida protetiva de urgência, Lei Maria da Penha. Ora, pessoal, o que decidiu aqui a sexta turma? Veja, a medida protetiva ela tem natureza de tutela inibitória e não cautelar. Ou seja, ela não há um prazo. Ela tem que ser, lógico, sempre está sendo analisada se as circunstâncias que autorizaram o seu deferimento permanecem, tá? Isso é uma coisa. Contudo, ela é uma cautelar de cunho inibitório de proteção à mulher e não cautelar. E ela, inclusive, independe, gera um entendimento pacífico do STJ, da existência de inquérito, de ação penal. Ela existe de forma, inclusive, autônoma. E, nesse sentido, ela tem caráter de tutela inibitória. E eventual revogação, ela tem que ser feita mediante o contraditório, chamar inclusive a vítima e verificar se houve alteração do contexto fático e jurídico daquela questão. Tá? Nesse sentido foi que decidiu a sexta turma e foi aqui, deixa eu ler aqui, veja. A fim de evitar a inadequada perenização das medidas, nada impede que o juiz, caso entenda prudente, revise periodicamente a necessidade de manutenção das medidas protetivas impostas, garantida sempre a prévia manifestação das partes, ok? Então, esse foi mais uma decisão aqui. Vamos caminhando aqui. Requisitos legais previstos no artigo 41 da Lei de Drogas, Lei 11.343, que trata da causa de diminuição de pena pela colaboração premiada. Nesse caso, temos vários dispositivos, temos na Lei 12.850, que disciplinou a questão da colaboração premiada. Tem um vídeo aqui até no canal, se você quiser assistir, dá uma olhadinha. Mas veja, nesse sentido, tem alguns requisitos para que você aplique a diminuição de pena pela colaboração premiada. E o que decidiu aqui a sexta turma? Que esses requisitos, eles não são cumulativos, não tem que estar todos presentes, mas eles são alternativos. Nesse sentido, né, diz aqui o julgado, tanto sob a perspectiva de uma interpretação histórica quanto à luz de uma interpretação sistemática, em consonância com o tratamento geral que a Lei 12.850 posterior conferiu à matéria, é mais adequado considerar alternativos e não cumulativos os requisitos legais previstos no artigo 41 da Lei 11.343 para conceder a redução da pena. Isso não significa, frise-se, conceder ao acusado que identifica seus comparsas e ainda ajuda na recuperação do produto do crime o mesmo tratamento conferido àquele que só realiza uma dessas condutas, pois os distintos graus de colaboração podem e devem ser sopesados para definir a fração de redução. De acordo com a eficácia, de acordo com os resultados trazidos, maior vai ser o benefício concedido, maior vai ser a redução da pena. Nesse caso, foi o que trouxe aqui o STJ. Encerramos aqui, pessoal, o informativo 789 do Superior Tribunal de Justiça. Me despeço, peço a você para deixar o seu like, compartilhar, deixa seu comentário e se inscreva no canal. Tudo isso é gratuito, tá? O vídeo ficou até um pouco mais longo, mas eram várias decisões. Daqui a pouco a gente já vai para o próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço!